Fala galera, André Martins. Eu sempre saio com a GoPro e sempre esqueço de gravar os day vlogs. E aí hoje eu vou tentar fazer isso, falando um pouco do meu trabalho, né, que eu faço para a construtora aqui em Recife, que é a Moura do B. E como é que é esse corre, né? Como é que a gente faz isso? E aí, né, para trabalhar, para sair, eu sempre levo meu EPI, né, que é a bota, tem um capacete e o meu fardamento, que é camisa de manga longa, né? E de uns anos pra cá, eu passei a carregar o Nalbomb, porque é mais prático para poder movimentar equipamento, carregar e algumas situações específicas que acontecem durante a visita, né? Às vezes você precisa passar por algum lugar ou subir alguma escada marinheiro. O Nalbomb ajuda bastante, porque o equipamento fica preso na cintura e aos ombros, né? E aí dá para poder fazer essa movimentação, essa manobra. Então, para vocês terem ideia, são 10 para as 6 mais ou menos, e eu tô saindo para começar essa rotina. Eu espero que a GoPro aguente bateria, porque ela já tá para descarregar, né? Tô com problema de bateria, problema na GoPro, uma série de questões, né? Os equipamentos estão ficando tão antigos, né? Tão velhos. As baterias também, então não tá dando vencimento. Mas aí só para poder explicar para vocês o que é a rotina, né? Hoje são 6 empreendimentos que eu vou fotografar. São 2 na Zona Norte, né? Ali em Casa Forte, Apipucos. Eu tenho um empreendimento que fica no centro do Recife, mas é perto do 13 de Maio, aquela região ali. Eu esqueci o nome daquele bairro também, acho que é Santa Mara, né? Os outros 3 empreendimentos, eles são em Boa Viagem, né? Então, a parte de logística também é importante. Não tenha prejuízos, né? Para que o rendimento seja maior. Então, eu sempre preferencialmente começo com o mais distante e depois eu volto. Porque eu economizo tempo e gasolina, né? Se eu consigo fazer um deslocamento em 40 minutos, 45 minutos, eu vou ficar menos cansado, eu gasto menos tempo e eu não preciso... Eu não perco 1h30, 1h40 de trânsito, né, para chegar nesses destinos. Já deixa a gente estressado para chegar para trabalhar, fora custo com gasolina, outras coisas que são muito cansativas, né, muito custosas. Não necessariamente financeiro, mas muito custoso. 6h12, esqueci de avisar, a primeira parada que eu faço é no posto de gasolina. Às vezes para abastecer, às vezes para tomar café, ou às vezes para abastecer e tomar café. Eu gosto de comprar o café da manhã no posto, porque às vezes eu ganho tempo, né? Não tem comida, não tem café, coisa para fazer café da manhã em casa. É muito mais prático em termos de logística, né? Eu comer no caminho do que eu comer em casa, né? Quanto mais cedo eu sair de casa, menos trânsito eu pego. Então tem essa questão. E agora seguir para o primeiro ponto, que é a entrada do Arraial, ou seja, lá em Casa Forte, Apipucos, quase Apipucos, né? Longe de só for. 7h05, cheguei aqui no primeiro ponto para poder fazer as fotos, né? A primeira obra. Aqui é na Estrada do Arraial, e a próxima obra é muito perto, né? No final da Estrada do Arraial a gente tem a segunda obra. Geralmente, quando eu termino aqui, eu paro o carro mais à frente, né? Não chego a parar na rua da obra por causa do trânsito, logística. Faço as fotos e depois eu sigo pro centro da cidade. Dá para fazer 3 obras tranquilamente de manhã e as outras 3 obras à tarde. Às vezes dá para fazer 4 de manhã por conta do avanço da obra, né? Tem obra que está ainda na parte de fundação, a obra está baixa, então acaba sendo algo muito rápido. Essa obra que eu vou pegar agora, como é o maior prédio que tem, e o guincho não é um guincho muito rápido, né? O guincho, quando eu digo, é o elevador, a gente chama de guincho, aquele elevador externo de obra, né, aberto. Então leva um pouco de tempo. E também não adianta muito eu sair agora, né? São 7h05, porque todos os operários, né, todos os trabalhadores, eles pegam o mesmo guincho. Então tem uma fila grande para poder pegar o guincho, e eu dependo também de alguém para me acompanhar. Geralmente essa hora ainda não chegou ninguém. Então eu tô aqui fazendo uma horinha, vou me arrumar e aí depois eu vou para a obra poder pegar o guincho. É isso.
Então, Deus do céu, 9h55. Eu já saí da segunda obra, já fiz a primeira e segunda. Agora eu vou lá pro centro da cidade fazer a minha terceira obra. E aí, dependendo do horário que eu terminar, eu consigo fazer mais uma no turno da manhã, né? Talvez não dê, eu devo sair de lá umas 11 horas mais ou menos. E aí não dá pra chegar na outra obra às 11h30 pra fazer foto. Tem que ficar ruim. É um horário que o pessoal tá almoçando, né? Tem uma série de complicações. Mas, dependendo da obra, que geralmente é uma obra baixa, né? Talvez eu consiga fazer essa façanha. E aí eu deixo 2 obras pra parte da tarde, né? Acabou demorando muito a primeira obra do Mirage, porque ela é alta, questão de guincho, né? Tem umas complicações, né? Eu saí de lá pra cá, eu levei 1h30 lá. Então isso consome bastante tempo. E agora eu tenho que dirigir e correr pra poder ganhar tempo. É isso, até mais. (10h23), 10h23, repita, 10h23, cheguei aqui na terceira obra, né? Eu não sei se eu consigo fazer ela em 40 minutos e chegar em 20 na próxima. Eu acho que não, mas custa nada tentar. E aqui, né, a obra tá crescendo, vamos ver o que tem aqui pela frente. Mas aí estão marcando o time aí, né? Beleza? Até mais. Galera, tô aqui, né? Já fiz o meu almoço, já almocei. São mais ou menos 1h05, 1h07 pra ser exato. E agora eu tô indo pra minha quarta obra, né? Que é uma obra baixa, como eu falei. E daqui eu vou pra outra obra mais baixa ainda, pra poder fazer as fotos. E aí, como sempre, eu não tô gravando, né, a obra, porque não é legal. E eu vou me equipar aqui ainda, né, pra fazer as fotos externas. E depois entrar, fazer as fotos do empreendimento. Então galera, 11h35, saindo aqui da minha quarta obra. Levei uma média aí de 30 a 35 minutos fazendo as fotos, né? E aí eu tô partindo pra quinta obra. Também vai ser uma obra rápida, porque tá no chão. Tem que ver só a questão da logística, né, pra chegar lá, que é aqui perto também, mas tem que parar carro. Tem esses esquemas todos pra fazer. E depois eu vou para a última obra. A última obra ela vai demorar mais porque ela está numa fase mais avançada. Então tem muita coisa de área comum para fazer, né? Tem muita coisa de detalhe para fazer de obra. Fora que são apartamentos grandes, né? São 2 blocos. Então isso acaba demorando um pouquinho mais, tá? Tô falando assim sem ar porque essa bolsa aperta um pouco a barriga e falar andando tira o fôlego da gente. É isso. 2h16 e eu já fechei a minha quinta obra de hoje, né? Que é uma obra baixa, tá? A parte de fundação ainda. Eles estão fazendo bloco de coroamento. Então tá muito plana a obra. Então acaba sendo mais rápida. Tem alguns cuidados, né? Porque como o solo ainda tá em movimentação, né? Então tem parte que tá fofa, tem parte que tem risco de você afundar ou cair. Então tem que trabalhar com cuidado para não machucar o joelho, não machucar o pé, né? Não ter uma torção ou uma luxação. E aí já fiz, eu vou correr agora para a última obra, né? Que ela tá em vias de terminar, né? É aqui em Boa Viagem também. Eu tô aqui na Antônio Falcão, só que a obra que eu vou agora ela é mais perto da pracinha de Boa Viagem, por ali extra, pracinha de Boa Viagem. Então eu tenho que fazer uma logística para poder chegar lá rápido, né? Quanto mais rápido, né? São 2h17, chegar lá 2h30 eu consigo fazer, terminar tudo bem antes das 4. Chegar em casa sem pegar trânsito e dá tudo certo, né? Tem essa correria toda. É isso aí, 4h26 já. Eu já terminei a última obra, passei num posto, comprei uma coquinha gelada para poder relaxar agora à tarde, editar as fotos, né? E eu já tô aqui em Candeias já, né? Já tô próximo de casa, já tô chegando em casa, né? Mais uns
10 minutos já estou dentro de casa. Essa é mais ou menos a rotina de trabalho para 6 empreendimentos, né? Geralmente são 2 grupos que eu fotografo. Cada obra eu visito bimestralmente. Então um mês eu tenho um grupo de obras para visitar e no outro mês um outro grupo de obras. Esse mês é um mês menor, né? São menos obras para visitar, são 6 obras no total, né? E esse número varia de acordo com o andamento da empresa, né? Então tenho mais obras, só passar aqui. Tenho mais obras que eles já vão entregar, então esse número vai diminuir, mas em compensação eles estão iniciando outras obras. Então vai alterar esse quantitativo. Muito provavelmente vai ter uma retração aí, né, até o final do ano, que tem uma série de obras para entregar e eles estão naquele processo de sondagem, fundação de outras obras. Mas geralmente eu não visito essas obras nesse processo. Eu visito já quando eles já estão na fase de fundação, né? Já fez sondagem, já analisou o terreno, já tem uma movimentação de terra e eles começam o estaqueamento, né? Botar a estaca, fazer a fundação para poder começar a construir. Eu geralmente entro no meio da fundação para começar a fazer as fotos. Eu entendo porque se for fazer antes disso vai ser um monte de foto de terreno baldio, né? Aparentemente é isso, é um terreno vazio, né? 1 ou 2 pessoas trabalhando, mas não tem muita coisa visualmente de avanço de obra. É isso, né? Quando chegar em casa, talvez eu faça mais um clipe mostrando esse processo de organização de foto, né? De baixar, esse fluxo de trabalho, né? E aí eu pretendo baixar hoje, começar a editar hoje, dependendo do meu humor eu termino hoje, ou então eu termino amanhã. Não tenho uma exigência de entregar as fotos no dia seguinte, né? Eu tenho trabalhos que são assim e esse não é um deles. Tem trabalho que eu entrego no mesmo dia, né? 1 hora depois, 2 horas depois. Mas não é o caso das fotografias de obra. Aí tem um fluxo ainda de aprovação, tem um processo aí que é um pouco mais longo. Eu não estou olhando para vocês porque a câmera ela tá presa aqui no volante enquanto eu estou dirigindo, buraqueira da porra na cidade. E aí daqui a pouquinho eu falo com vocês de novo. Já tô aqui na minha base, né, no meu escritório, já editei todas as fotos e agora tem o crivo do cliente, né? Eu vou mandar todo esse material pro cliente e ele vai ver e vai avaliar todo esse material, né? Que esse material vai pro cliente dele, vai para a parte de planejamento, engenharia, é um material que é muito utilizado por eles internamente e tem esse contato externo com o cliente deles. Tem um fluxo de aprovação, né? Eu mando esse material, ele entra em contato comigo, a gente vê as fotos juntos, vê o que serve, o que não serve, né? Para poder fazer essa entrega. A nossa negociação são cerca de 10 fotos por empreendimento, mas eu sempre dou opções para ele poder trabalhar. Às vezes sai mais foto, menos foto. Isso também está muito de acordo com a fase da obra. Essas fases iniciais que a obra está plana ainda, está em fundação, são poucas fotos. Às vezes não dá nem 10 fotos do andamento, da estética. Às vezes tem muita movimentação de terra, né? Muita escavação e não são fotos interessantes para eles. Conforme vai encerrando o empreendimento, você tem vários ambientes, tanto dentro dos apartamentos, os cômodos para poder serem utilizados como imagem, etc., acompanhamento de obra, como em área comum, né? Piscina, salão de festa, academia. Então, conforme vai se avançando a obra, vai chegando perto do final, esse volume de fotos, né, esse volume de imagens aprovados, ele aumenta. E depois que esse material é aprovado, transfiro esse material aprovado para o repositório deles e disparo um e-mail para poder informar que essas fotos já estão disponíveis. É mais ou menos esse o fluxo. E aí quando vira o mês, eu emito as notas fiscais. Cada empreendimento tem um CNPJ e cada CNPJ tem uma nota fiscal de serviço. Aí é um fluxozinho que também é o pós-fotografia. Trabalhar com fotografia não é só andar com a câmera fotografando. Ainda mais se você trabalha para empresas, sociedades anônimas que eu tenho como cliente. Tem cliente que eu trabalho até com SAP, né? SAP, tem todo um fluxo, uma burocracia para poder estar tudo regular, né? Legal, tudo certinho, para as coisas fluírem bem. Se gostou, curte aqui o vídeo, né? Manda um comentário aí para mim, que eu gosto também de responder. E até a próxima.